Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu decidi gravar esse vídeo porque eu andei dando umas olhada nas redes sociais e eu me deparei com um conteúdo sobre chama gêmea que acabou me deixando um pouco preocupada, tá? Então, talvez esse vídeo ele seja um pouco mais longo do que você está acostumada. Então, senta, pega lá alguma coisa para você comer, ou vai lavar uma louça, faça qualquer coisa, mas fica aqui nesse vídeo se você ainda acredita em conexão de chamas gêmeas, tá? Bom, vamos lá. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou a Luciene, estou em dinâmica de chamas gêmeas já há quase 6 anos, tá? E há 5 anos e meio eu atendo como terapeuta exclusiva para chamas gêmeas e pessoas em conexões de alma. Recentemente, eu entrei em união com a minha chama. Há 2 anos e meio atrás, a gente entrou em união. E durante esse período, nós tivemos ali alguns afastamentos, tá? E agora, recentemente, a gente acabou de reatar essa nossa união. E eu não estou aqui para trazer expectativas para vocês e nem instigar vocês a quererem entrar em união ou desistir da dinâmica. Não, eu estou aqui para trazer para vocês alguns pontos que nós precisamos levantar nesse momento crucial que as dinâmicas de chama gêmeas estão passando e ao mesmo tempo vou aqui compartilhando com vocês a minha vivência e o que eu estou vivendo hoje aqui com a minha chama, tá? Então é muito importante a gente dizer isso daqui, porque gente, eu tenho pesquisado nesses últimos dias, eu não sou de procurar conteúdo de chamas gêmeas. Por quê? Porque eu tenho uma forma de ver muito diferente de muitos colegas de trabalho, terapeutas que fazem, né, esse trabalho aqui com as chamas gêmeas. O meu olhar, ele é totalmente sistêmico, tá? O meu olhar, ele é sistêmico da dinâmica. E esse olhar que eu tenho, que eu escolhi trabalhar, que eu escolhi atuar, foi o que me fez chegar até aqui, tá? Então, não existe verdade absoluta sobre nada do que eu venho trazer para você. Existem, pontos de vistas na qual eu venho já atuando com isso há todo esse tempo que eu estou trabalhando com as chaminhas, que vêm fazer terapia conosco, que vêm fazer mentoria. Mas nesses últimos dias da minha viagem de Floripa para cá, que vocês todos já sabem que eu estava morando lá, e por conta desse movimento de união, eu precisei fazer esse retorno para cá, para o Paraná. Eu tenho percebido uma. Parece que está rolando um vírus na internet. A sensação que eu tenho é que parece existe um vírus rolando na internet e que onde antes nós. E por que que esse vírus está rolando na internet? O que que me deixou preocupada quando eu comecei a acessar essas informações e decidi gravar esse vídeo para trazer aqui para vocês? Até como um alerta, e também, ao mesmo tempo, é um trabalho do coletivo, né? Do coletivo para o coletivo, por conta da nossa responsabilidade em estar à frente de um trabalho tão grandioso como esse, de trazer informação para as chamas gêmeas, tá? E nesse ponto em que nós chegamos agora, o que eu tenho observado é que, ao longo de todos esses anos que eu venho trabalhando aí, que quando eu entrei aqui, tinha pouquíssimas pessoas atuando, né? Aí 3 ou 4 no máximo, e que até hoje estão aí também. Tirando isso, a gente tem percebido um crescimento muito grande, né? De perfis, de páginas de terapeutas trazendo ali um ponto de vista sobre a conexão de almas. E uma coisa que eu percebi muito durante algum tempo e que me preocupou é que as chamas gêmeas, o divino feminino, muitas vezes, ela parece que ela foi perdendo a identidade dela e a maioria colocava assim nos perfis: eu sou chama gêmea. E o que está acontecendo nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, em junho de 2026? Qual é o ponto crucial desse vídeo? E por que que eu trouxe todo esse conceito aqui para vocês, que é o seguinte:
Tem muitas chamas, muitas, que criaram perfis, que criaram página, que criaram aí um monte de coisa de chama gêmea, que acabaram atribuindo a dinâmica, acabaram atribuindo o seu processo, acabaram atribuindo a sua jornada para o externo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quando você coloca, faz uma postagem, né, uma publicação, dizendo assim: o divino masculino está na noite escura da alma. O que que acontece nesse momento? Acontece uma coisa que vocês começam a delirar, né? O divino feminino, ele delira naquela informação. Quantas curtidas? 1.000 curtidas. Agora vamos criar uma publicação. Como trabalhar a rejeição? 5 curtidas. Ok, ok. Então, o que que está acontecendo hoje, nesse momento, esse vírus que está rolando na internet? O que que a maioria dessas pessoas que entraram com tudo, né, criaram páginas e perfis e tanta coisa, e site e tal, o que está acontecendo? Elas colocaram tanto o poder delas na mão do outro, não só da sua chama gêmea, mas no mundo externo, fora dela, que elas não conseguiram sustentar isso, porque tudo que eu coloco fora de mim eu perco energia e perco poder. Tudo que eu coloco fora de mim, eu perco poder, perco força. E aquilo não se sustenta. Aqueles que chegam aqui nos atendimentos, por exemplo, e falam: eu não estou com a minha chama porque ele está casado. Ou eu estou casada. Ou ele tem filhos, não dá para ficar comigo. Eu tenho filhos, eu não posso ficar com a minha chama. Eu cuido da minha mãe, eu não posso ficar com a minha chama. O tempo divino vai resolver tudo. Então, sempre fora. Ai, porque a minha chama me rejeita, sempre fora. Porque ele não está desperto, eu estou fora. Vamos colocar o poder para fora. Ah, porque eu estou esperando ele entrar na noite escura da alma, diz que está vendo uma onda coletiva aí, que vai colocar todos os DM na noite escura da alma, e daí quando ele começa a sofrer, ele vem para mim. Quem tem esse pensamento não entendeu nada de conexão de almas. Quem está esperando o divino masculino ficar triste, ficar aborrecido, ficar na dor, entrar em depressão, entrar numa crise financeira, numa crise existencial para poder vir atrás com aquela vibração, quem está esperando isso é porque está na mesma vibração. Isso não sustenta uma conexão de almas, muito menos uma união. E qual é o vírus coletivo que está rolando na internet? Até esses dias teve uma musiquinha, né? O papo que rola na internet. E agora é verdade. O papo que rola na internet hoje, geral, principalmente nesses videozinhos curtos, né? Que a gente adora, porque a gente é raso. A nossa mente é muito rasa, ela não gosta de aprofundar, né? Porque se aprofundar, tem que ir no inconsciente e lá vai encontrar sombra. E ninguém quer ver sombra. A gente quer amor, quer beijos e abraços e romance. Agora, sombra ninguém quer ver. Né? Então, se a gente for para um vídeo um pouco mais longo, como é o caso desse daqui, se você está aqui, você é uma pessoa profunda, esse ninguém quer. Esse ninguém quer, porque é fundo demais, né? Vai que começa a falar, daqui a pouco começa a ativar aqui alguma coisa que eu não quero ver. E que a minha chama já está vendo lá há muito tempo, ó. Minha chama está vendo isso há muito, muito tempo, mas eu não quero ver. E estou escondendo dele. E eu acho que estou escondendo dele. Eu acho. E o papo que está rolando, portanto, é o outro manda na sua vida. A sua dinâmica não é você quem cocria a sua realidade. A sua dinâmica ela é cocriada pela cônjuge da sua chama. A sua dinâmica é cocriada pelo seu cônjuge. A sua dinâmica é cocriada pelo seu filho. A sua dinâmica é cocriada pelo tempo. A sua dinâmica é cocriada quando naquela negação que você tem de ser mais velho ou de ser mais novo com a chama, ou de ser mais nova que a chama. O poder está na distância geográfica. Ah, nós não ficamos juntos ainda porque a gente mora muito longe. Distância geográfica é igual distância energética. Assim como em cima e embaixo, distância geográfica, distância energética, exceto alguns casos especiais. Existem chamas gêmeas em missão que precisam muitas vezes fazer movimentos para contribuir com a grade planetária que precisa de luz. Agora, dizer que eu não entro em união ou a minha chama não fica comigo porque nós moramos muito longe, é mesmo. A distância que você tem da sua chama, energeticamente, é a mesma distância que você tem do seu feminino e do seu masculino.
E quem é o feminino e o masculino dentro de você? A base. É aquilo que você não consegue sustentar a dinâmica de chama gêmeas. Aí você precisa ficar colocando fora. O tempo, o divino, o espaço, o cônjuge, a sombra, né? Hoje a sombra, nossa, é a sombra, é o mal. A Matrix, é a Matrix, porque eu não sou co-criadora da minha realidade. Eu não sou co-criadora do meu BO. Eu não sou a co-criadora da beleza que vem para mim. Caiu porque caiu. Nem sei como que vem. Não tem poder de criar nada. Eu acredito em lei da atração. Eu até fico vendo videozinhos curtos por aí de lei da atração, de cocriação, de que sou eu quem cria a minha realidade, mas quando é para mim, é culpa do outro. É porque é a minha chama. É porque é a mulher da minha chama. É porque é o meu marido. É porque é o divino. Então, meninas, vocês que ainda acreditam em conexão de chama gêmeas, você que ainda acredita que você não depende do externo para movimentar essa energia de conexão de alma, se permita a questionar um pouquinho mais, se permita observar a informação que está chegando nos teus ouvidos. Por que que você está se sintonizando com certas frequências que tá te deixando mais em dúvida do que na certeza? Por que que o teu ouvido está permitindo ouvir e se sintonizar com determinadas frequências? Porque nem tudo que reluz é ouro. Muitas camuflagens foram feitas, né, nesse mar de infinitas possibilidades no digital. Muitas camuflagens foram feitas. Todas as vezes que você vê uma postagem, todas as vezes que você vê uma informação onde o seu poder está fora de você, observa, sabe? Estuda um pouco mais sobre o experimento da dupla fenda. O que que o mestre nos disse há 2000 anos atrás? Vocês farão coisas tão grandes quanto eu e até maiores. Será que ele mentiu para nós? Ele veio trazer o amor, mas nessa parte ele nos enganou, será? Então, não dá para servir dois senhores. Ou você culpa o mundo externo, ou você se autorresponsabiliza. Porque se eu acredito que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade do mundo externo, então, como que eu vou cocriar a realidade que eu quero se eu acredito que quem cocria é o mundo externo? Se tudo que acontece na minha vida eu culpo o outro, os outros, os elementos, as situações que estão fora do meu controle. O meu subconsciente, ele é muito inteligente. Então, quando eu abro aqui, automaticamente ele abre aqui. Quando eu trago toda a responsabilidade para mim, da minha vida e da minha dinâmica, por exemplo, tudo que estou vivendo aqui hoje são frutos das minhas escolhas. Tudo é tudo. Eu plantei, eu vou colher. Eu plantei maçã, eu vou colher exatamente a maçã que eu plantei. Tem como eu plantar maçã e colher mamão? Impossível. Então, o que que acontece com o nosso sistema? Quando eu trago toda a responsabilidade para mim da minha própria vida, eu olho para uma situação que está acontecendo aqui comigo hoje, né, na minha dinâmica, e falo assim: poxa, eu não queria que a minha chama estivesse me tratando dessa forma. Mas existe uma informação dentro de mim que apoia e que se identificou com isso e que isso está sendo manifestado através dele, porque ele é o meu espelho. Ele é o meu espelho. Portanto, quando eu trago essa responsabilidade para mim no fato chama gêmea, me desrespeitando, por exemplo, não está me tratando com dignidade conforme eu acredito que eu mereço e que é bom para mim. Só que isso não está acontecendo. Essa dignidade, esse respeito, ele não está me promovendo isso. Eu não estou sentindo. Estou dando um exemplo. O que que acontece na matéria, diante desse fato que eu estou me relacionando na matéria? Eu posso fazer o que eu quiser com isso. Conversar com ele, sei lá, falar, explicar,
colocar para fora o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando sobre aquilo, até pedir para ele, sei lá, de repente, ter comportamentos diferentes, né? Essa é a minha liberdade que eu tenho de me posicionar frente ao que está acontecendo, exigir o meu direito, digamos assim, que é respeito. Tá? Mas ele tem a liberdade de não acatar, de não acolher, de não aceitar aquilo que eu estou falando para ele. Então, eu não posso ficar à mercê dele aceitar mudar, de querer fazer todas as minhas vontades para eu me sentir bem, e eu não precisar fazer nada com isso. Porque se ele decidir mudar, se ele falar, ah, tudo bem, né? Eu vou aqui tentar, porque ele também tem a programação dele lá, tem o subconsciente que tá tudo sujo de dor, de trauma, de ferida. Aí ele fala, tá bom, vou tentar mudar aqui, mas se você, se você dentro de você não trata aquilo, se você não trata aquilo que está espelhando nele a falta de respeito, a falta de cuidado, se você não trata isso dentro de você, em algum momento ele vai escorregar e vai voltar a fazer a mesma coisa. Porque é atração, ele está espelhando, ele está só espelhando. E aí o que que acontece? Eu não posso ficar à mercê do outro, dele querer mudar ou não, para eu me sentir bem. Olha, se você se comportar assim, eu me sinto bem. Agora, se você não fazer do jeito que eu quero, eu vou me sentir mal. Peraí, por que que é tão difícil entrar numa união de chama gêmea? Porque quando os dois estão juntos, os dois entram em fusão. As energias de vocês não ficam separadas, né? Aparentemente, não ficam separadas igual quando vocês estão afastados. Apesar de estarem sempre juntos, tá? Quando a gente está no físico aqui em união, é porque lá em cima no energético também já está em fusão. E o que que acontece? As energias são duplificadas, gente. Então, tudo que é luz, tudo que é sombra vai amplificar. Se você não tiver uma boa estrutura emocional para suportar esse coeficiente energético, tanto de luz quanto de sombra, você se desintegra. Isso aqui não é papo para criança. Por isso que você que ficou aqui, você que ficou até aqui nesse vídeo, você provavelmente é uma chama gêmea profunda. Eu contei para vocês a minha experiência recente que eu tive agora nesse retorno da minha chama, que a primeira noite que nós fomos passar juntos, gente, eu não tô falando de sexo aqui não, tá? Eu tô falando de fusão de energia, porque a cabeça de vocês já leva vocês para aquela, né? Para aquilo. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do conjunto energético que vibra na conexão de alma. E quando vocês entram em fusão de união, isso se amplifica de uma forma que vocês não têm ideia, só quem está em união. Eu sei que tem chaminhas aqui que está em união. Mesmo que está lá com a união capenga, mas está em união, porque está fazendo espelhamento. Então, não adianta eu ficar atribuindo ao outro, porque além de eu precisar do comportamento dele para eu me sentir bem, o meu subconsciente está entendendo, ela está colocando culpa nele, então ela não é co-criadora da realidade dela. Então, como que eu responsabilizo o outro pelo que eu estou sentindo? Como que eu responsabilizo o outro pela minha vibração? E ao mesmo tempo eu acredito que eu sou a co-criadora e daí vou querer co-criar algo bom, algo legal. Não tem coerência. Não existe coerência aqui. Então, ou você acredita que é o mundo de fora que vai co-criar a tua realidade, a espiritualidade vai trazer a sua chama gêmea no passe de mágica para você, e ao mesmo tempo, né, se você está acreditando em algo lá fora, porque eu não acredito em nada fora, para mim tá tudo dentro. Tudo é aqui dentro. Porque o universo, na verdade, ele só lê eu. Ele só lê uma energia, eu, a minha. Então, o que que acontece com o nosso subconsciente? O bug que dá aí, geral, que está acontecendo hoje, é o seguinte: se isso que está acontecendo de ruim aqui para mim, eu não sou capaz de trazer a responsabilidade para mim, embora eu me posicione, embora eu tenha uma postura diante daquilo que está acontecendo comigo na matéria, e eu não volto para o meu mundo interno e me responsabilizo por isso, quando é que eu vou vestir aquele poder de que eu sou a co-criadora da minha realidade? Como que eu vou pensar em co-criar um carro? E como que eu vou pensar em co-criar uma união? Como que eu vou co-criar a ideia de ser amada se eu estou sempre responsabilizando para o outro e ao outro o que chega para mim? Tá lá no trabalho, tá lidando com o cliente, tá lidando com a família e tá dando tudo errado, tá tudo de perna pro ar. É por causa da minha mãe, é por causa do meu chefe, aquela funcionária invejosa. Ok, mas o que você se conectou com aquilo? O que tem vibrando dentro de você que se conectou com aquilo? Quando você fica só apontando o dedo fora, 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 você fica aqui, ó. É a mesma coisa que eu. Ah, tá. É a mesma coisa que eu ficar olhando para esse espelho e falar: olha, aqui tem uma feridinha, né? Aqui no frio saiu um herpes.
Só que eu só vejo ela quando eu olho no espelho. Aí eu olho pro espelho, vejo essa herpes e falo assim, ó, você precisa melhorar, tá? Você tem que passar um Bepantalzinho, você precisa passar um olhinho aí, passar alguma coisa na sua boca. Você precisa fazer isso. Eu olho pro espelho e falo isso. Vai resolver, gente? Quanto tempo eu vou ter que ficar em frente ao espelho falando, ó, você precisa arrumar isso aqui, você precisa melhorar isso, precisa passar alguma coisinha aqui, passa uma pomadinha, passa alguma coisa, fica olhando pro espelho, ó, arruma isso aqui. É isso que nós fazemos com a nossa chama gêmea. Por que que a minha união aconteceu tão rápida? Eu considero rápido, perto do que eu vejo aqui todo dia. Conexão de almas aqui de 5, 10, 15, 20 anos não tem movimento nenhum. E ainda fica se Deus quiser. Tá há 20 anos falando se Deus quiser. Como se Deus não quisesse. Como se Deus tivesse separado da dinâmica. Como se Deus estivesse fora do coração dela. Como se Deus estivesse fora da chama gêmea dela. Olha a distância, o distanciamento. Ah, é porque minha chama gêmea tá longe. A gente não tá junto porque a gente tá longe. Mas por que que a gente tá longe? Ah, porque o que eu tenho não sei o quê. As justificativas que nós damos na matéria são só materiais. Problemas, que a gente chama de problemas, são só sintomas do que está escondido no nosso subconsciente. Para essas pessoas, né, que depois criaram aí páginas, perfis, tá tudo certo. Sites e que hoje fala que não acredita mais em dinâmica de chama gêmeas, que não acredita mais em união, que não acredita mais nisso, não acredita naquilo, é porque elas não ancoraram o poder delas. Ai, porque tá vindo uma onda do coletivo e o portal vai se abrir, as chamas vão se unir, gente. Que loucura é essa? Que histeria é essa? Quando nós estamos numa empresa e aquela empresa abre vaga para promoção, vocês acham que eles pegam pessoas aleatórias para fazer a promoção? Ou aquele que se dedicou menos, que não fez nada, ele vai ter a promoção e aquele que se dedicou mais vai ficar chupando o dedo? Vocês acham que é assim que funciona? Ou vai pegar todo mundo da empresa e vai. Quem merece, quem não merece, quem fez, quem não fez, quem chegou no horário certo, quem era disciplinado, quem não era, tudo vai pegar tudo no bolo. Eu vou dar promoção para todo mundo. É assim que funciona? Porque é assim como é em cima e embaixo. Então, todas as vezes que eu coloco meu poder nas energias externas, todas as vezes que eu coloco a minha energia nos portais, nos eclipses, não que eles não façam sentido, não que eles não têm poder, óbvio que eles têm. Só que eles são também um reflexo de mim. Tudo é um reflexo de mim mesmo. Os portais, os eclipses, os astros, né, os planetas, todos eles são um reflexo de mim mesma. Eles vão potencializar o que eu sou, o que eu vibro. Porque ninguém é responsável pela minha vibração. A minha chama gêmea, ele não é responsável pela minha vibração. E mesmo a gente estando aqui em união, dividindo o mesmo espaço, morando na mesma casa, tendo praticamente a mesma vida, eu tenho a mim, ele tem a ele é responsável pelo campo dele, eu sou responsável pelo meu campo. Só que os nossos campos escolheram estar juntos por afinidade, por ressonância, por frequência. Então, se eu ficar, por exemplo, hoje, ele chegou assim, ele chegou meio, sei lá, sem querer conversar muito, às vezes com algum problema no trabalho e tal. E aí eu pego, né? Se eu já tô com a ferida da rejeição ali, ou outra coisa, traição, sei lá, cada um com o seu negócio aí, com a sua coisa. Aí aquilo começa a ativar dentro de mim. Quem que é responsável pelo que eu estou sentindo? É ele. Ele veio cheio de problema para lá, eu peguei, trouxe tudo para mim, eu puxei para mim, e ele é responsável pelo que eu estou sentindo. Será que ele tem o poder de enfiar uma energia, uma coisa dentro de mim? Não tem. Não tem. Ai, mas o feitiço, então, é outra coisa. Se o feitiço chegou até mim, é porque existe algo dentro de mim, que permitiu que essa energia entrasse. Porque existe um campo em mim, a sua volta, a nossa volta, que ele nos protege de tudo e de todos. E que enquanto você está dormindo, essa energia está trabalhando a seu favor, porque nada entra, nada chega. Nada entra e nada chega no seu sistema. O que chega, ele entende que é bom. Por que que é bom? Porque está ressoando com você. Porque é familiar para ele. Tudo que é familiar para o nosso subconsciente é seguro. Mesmo que racionalmente falando, a gente não quer aquilo, não faz sentido. Se é familiar, ele deixa. Então, você é responsável pela sua vibração. Ah, mas o fulano fez macumba e tal. Vamos lá. Fez macumba, fez magia negra. Quando aquilo não está fazendo sentido para você, você não está ressonando aquela frequência, aquilo de repente é só um ajuste energético do universo. Aquilo lá em algum momento teve uma energia oposta, diferente. Se alguém fez para mim, eu fiz para o outro em algum momento. É um equilíbrio energético. O Yin e Yang, ele está trabalhando o tempo todo no cosmos. Então, não existe essa coisa de vítima, né? A vítima não cocria. A vítima não cocria. Ela entra no automático e ela fica sempre atribuindo ao outro, aos outros. Então, a autorresponsabilidade na dinâmica de chamas gêmeas é trazer para você a luz do conhecimento e da aplicação
no seu dia a dia, sabe? E reconhecer que você é quem cocria a sua realidade. Que tudo que você está enxergando nesse mundo manifestado, a vida é uma impressora de você mesma. A vida é uma impressora dos seus pensamentos, a vida é uma impressora dos meus pensamentos. Vocês já perceberam que quando você está numa vibração diferenciada, melhorada, digamos assim, a sua chama gêmea aparece ou as coisas começam a melhorar para você? E por que que isso acontece? Isso é um termômetro, gente. Não é para você ficar bravo com a sua chama gêmea. Ai, porque eu melhorei e ele já veio. Tudo leva para treva, tudo leva para treva. Ele já estava melhorando e ele chegou. E por que que você cedeu? Se você sabia que não ia lidar, não ia conseguir lidar com as consequências do retorno dele, por que que você cedeu? Faz a avaliação antes. Eu tô bem. Como que eu tô agora? Eu tô bem, mas eu melhorei. Eu tô com a minha vibração alta. Ele entrou em contato comigo. Mas como que eu tô? Se ele não se comportar da forma que eu acho que ele tem que se comportar para eu me sentir bem, qual vai ser a consequência disso? Eu vou querer lidar com isso. Eu tenho práticas terapêuticas, eu tenho ferramentas, eu sei lidar com o meu emocional, ou eu tenho uma estrutura emocional já fortalecida para lidar com todas as consequências que esse movimento vai gerar em mim, tá bom? Então, pessoal, autorresponsabilidade na dinâmica. E vamos parar com esses ataques energéticos na internet, por quê? Bert Helling, ele fala assim, ó, que existem três leis do amor, que é a lei do pertencimento, a hierarquia, né? Que é a ordem de chegada, quem chega primeiro tem o. E a lei do equilíbrio entre dar e receber. O que que acontece? Nesse mar de tanta gente agora atuando como terapeuta de chama gêmeas, muitos vieram, não trabalharam suas crenças limitantes, não trabalharam suas programação de alma, que é suas feridas emocionais, ficou atribuindo ao outro, né? A tudo para fora dela, para fora de si, para fora de si. Hoje, diz que não acredita mais em chama gêmea, mas está fazendo vídeo, está tirando tarô. Não acredita em união e ainda começam a atacar pessoas que chegaram, que trabalham sério, que está dando a cara, que largou tudo, que largou CLT, que se dedicou, que limpou crenças limitantes. Então, aquela pessoa que está atacando o outro por ele estar ali cobrando por um trabalho, ele não entendeu nada ainda. Ele não entendeu nada de crença limitante, ele não entendeu nada sobre prosperidade, porque se ele está cobrando, se ele está julgando quem cobra, ele não consegue cobrar, então ele não conseguiu nem trabalhar as suas crenças de prosperidade. E como que uma dinâmica de chamas gêmeas vai prosperar se a pessoa não consegue prosperar financeiramente? Porque prosperar financeiramente é uma consequência da prosperidade emocional. Porque a escassez emocional, ela gera escassez em todas as áreas. Ela vai afetar todas as áreas. Então, observem mais, presta atenção àquilo que os seus ouvidos estão se conectando, com qual tipo de frequência você está se sintonizando. Você está se sintonizando com quem está falando mal de chama gêmea? Você está se sintonizando com gente que não acredita em chama gêmea? Você está se sintonizando com gente que está colocando culpa na noite escura da alma do divino masculino, que ele tem que vir para você todo cagado, todo lascado? Presta atenção. Em qual frequência você está se sintonizando? Ou você está se sintonizando com pessoas que falam a verdade do que é o que é, bom ou mal, feio ou bonito, é aquilo. Com o que que você está se sintonizando? Então, vamos olhar para isso, vamos trazer a responsabilidade da dinâmica para nós, lembrando que aqui na matéria, na grande impressão, a impressão cósmica, se eu estou me relacionando, por exemplo, com uma chama narcisista, obviamente que o primeiro passo que eu tenho que tomar é me afastar do narcisista. Me afastar do narcisista, porque falar com ele sobre isso não vai resolver absolutamente nada. Porque o narcisista ele não percebe, ele não se percebe como narcisista. Primeiro ponto que eu preciso fazer é me afastar do narcisista. E depois o que eu faço? O mundo interno. Opa, o que, ou o que, ou quem ele está representando na minha história. Quem foi o narcisista que passou na minha vida, que me deixou feridas, que agora ele está representando isso. Muitas vezes a nossa chama gêmea nem é narcisista, mas ele precisa se transfigurar, se travestir de narcisista para que a gente possa limpar e curar o que está dentro de nós. E o que, que nós vamos fazer? Vamos para a rede social. O que é narcisista? O que, que ele faz? Por que, que ele é assim? Por que, que ele é. Tô fora, perdi meu poder. Eu perdi o meu poder. Perdi o meu poder. E a minha união, que nem um foguete, ó, vai para outras realidades paralelas.
Agora, se você já entendeu que você tem o poder da cocriação nas suas mãos e que a chave da união está na sua consciência, de você focar em você, de você focar no seu processo e viver a sua vida da melhor forma possível, em algum momento isso vai se manifestar, que foi o que aconteceu comigo. Eu não sou nada diferente de vocês. Eu sou uma mulher com 50 anos, já tive maridos, tenho filhos, todos grandes, tenho defeitos, tenho acertos, tenho coisas positivas, tenho coisas negativas, tenho luz, tenho sombra, tenho de tudo um pouco, assim como você. O que que aconteceu? Ah, é porque minha dinâmica é mais fácil que a sua? Os cacos de vidro que eu engulo fica para mim. Aqueles cacos de vidro que você engole fica para você. Muitas vezes você não vai ver os cacos de vidro que eu engulo. Porque às vezes você olha e você fala, meu Deus, eu achei que o meu era difícil, mas olhando para você agora, olha como que você suporta. Ou ao contrário, você pode olhar e falar, ah, é só isso mesmo? Você acha que isso aí é caco de vidro? Por quê? Porque você, aquilo que para você é fácil, olhando para mim, quando eu te conto alguma coisa, aquilo que para você é fácil, você não precisa desenvolver aquilo, você já tem aquilo muito bem desenvolvido dentro de você e vice-versa, ok? Então não coloquemos justificativa, porque todo mundo vai ter uma justificativa para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não me unir com a minha chama por causa disso, por causa daquilo. Todo mundo vai ter a sua justificativa plausível para isso. Materialmente falando, mas aqui é só uma impressora. E qual é a motivação emocional que está sustentando essa justificativa que eu tanto dou? É ali que precisa olhar, é ali que precisa entrar no profundo, que é o que a gente faz aqui no nosso trabalho, que é o que a gente faz na nossa terapia. Por que que vocês deliram? Deliram quando vê uma informação. Olha, porque está vindo agora uma onda de união das chamas gêmeas, que os DF está entrando em sofrimento. Nossa, 1.000 curtidas. Agora vai. Eu só dependia disso. Eu só dependia disso. Passa a onda, passa o portal, passa a lua, passa o eclipse, passa o tempo e nada acontece. Nada acontece, gente. Nada acontece. Por quê? Porque quem vai cocriar minha união, quem vai cocriar minha prosperidade, quem vai limpar as minhas crenças limitantes é lá fora. É quando o mundo melhorar, é quando tudo facilitar para mim, é quando tudo tiver bom, quando tudo tiver, quando a vida colocar um tapete vermelho para mim pisar, aí eu me uno com a minha chama, aí eu fico próspera, aí eu saio desse emprego que eu odeio e vou procurar alguma coisa melhor que ressoa com a minha vibração, com a minha frequência real, que nós sejamos daqui para frente menos crianças, né? Porque nós estamos aqui no 6º mês do ano, que nós sejamos menos crianças e começamos a vestir essa roupagem do adulto maduro, responsável, que cria a sua própria realidade. Porque sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. No entanto, as informações de co-criadores conscientes, elas ficavam muito escondidas, né? Sociedades secretas, iniciáticos, né? Ficou escondido. Hoje está tudo escancarado. E de tão escancarado que tá, que ninguém acredita mais em nada. Porque virou uma torre de Babel a internet agora. Virou uma torre de Babel. E o conteúdo que mais chama a atenção é quando eu coloco o meu poder na mão do outro. Esse conteúdo chama a atenção. Eu preciso torcer para que a pessoa que eu digo que amo incondicionalmente fique mal, triste, depressivo, numa noite escura da alma, com crises N's, para que ele venha para mim, para que ele venha. Que pensamento trevoso é esse? Que treva é essa que tem na cabeça que pensa isso? Da própria chama gêmea? Isso é treva pura. E ainda fala que o Mago Negro, ai, porque não sei quem lá das galáxias vieram aqui, tiraram as chamas gêmeas. Não precisa, pra quê? Não precisa. Pra que isso? Não precisa. Ah, a própria mente já faz esse trabalho. Uma ferramenta tão divina que o Pai Criador nos deu para criar nossa própria realidade em luz, em amor. A gente fica criando. Ah, ao invés de eu desejar a felicidade da minha chama gêmea
para que a gente consiga, já que o divino feminino está sempre falando, eu sou desperta e ele não. Eu sou evoluído e ele não. Ao invés de ficar repetindo isso como um papagaio e desejar a felicidade do outro, para que eu chegue numa frequência também parecida e os dois se alinharem, não. Eu quero que ele entre no escuro da alma. Eu quero me conectar com informações que diz que o masculino está sofrendo. Porque a minha sombra é tanto que eu preciso dele sofrendo comigo. Eu preciso dele sofrendo comigo. E não é assim que funciona. Conexão de alma não é assim que funciona, cada vez repele mais, cada vez repele mais. Então, que nós possamos viver a nossa vida com felicidade, com alegria, com prazer, enquanto esse gêmeo não vem, e olhar para dentro de nós mesmas, sabe? Não deixar a nossa vida de lado, não precisa deixar a vida de lado, continua vivendo. Continua vivendo a vida o que tem para hoje. Mas para de ficar atribuindo ao outro a sua felicidade, ou até mesmo a desgraça que está acontecendo com você. Porque aí você perdeu todo o seu poder. Você só perde o seu poder quando você coloca na mão do outro. Ele é responsável por isso. Eu não sou responsável pela minha cocriação. Ou você é co-criador, ou você se comporta como co-criador e alinha isso dentro de você entre pensamento, sentimento e ação, ou você fala que não é co-criador, mas também alinha isso dentro de você e fica só esperando que o mundo externo venha te prover, venha trazer para você, venha te fazer feliz, venha te fazer se sentir bem, venha te trazer dinheiro, venha te trazer tudo aquilo que você quer. Só que lembra de uma coisa, quando a vida resolve não te trazer mais do jeito que você quer e na quantidade que você quer, aí você vai ter que lidar com as suas emoções, que é o que você não quer lidar de jeito nenhum, tá, gente? Então, assim, a nossa chama gêmea, ele é um espelho fiel. Ah, mas ele tá com a outra. E o que você faz com isso? Você consegue ser feliz por ele? Quando você vê ele com a outra, ou ele com outra vida, que você até gostaria de estar vivendo junto com ele, é um momento bom de você enviar amor no sentido de desejar felicidade. Isso é enviar amor de verdade. Ah, eu enviando amor. Amor tá enviando amor é nada, tá enviando raiva, ódio, vingança. Enviar amor é desejar a felicidade do outro. E quando eu desejo a felicidade do outro, o que que acontece? O que que começa a acontecer dentro de mim? Em primeiro momento, eu já começo a atrair ele por atração. Eu passo a puxar ele para mim como atração. E outra coisa acontece. Eu vou me observar como eu me sinto diante da felicidade da pessoa que eu mais amo. Porque a forma com que eu me sinto, os desconfortos, a sombra que vai aparecer, porque vai, é lógico que vai. A gente não quer ver a felicidade da chama. Só que quando a gente começa a trabalhar isso, a intencionar isso, vai subir em primeira instância o desconforto. E tá tudo bem eu sentir o desconforto. Nossa, eu desejei a felicidade dele, mas eu tô aqui. Ai, não sei, não tá legal. O meu trabalho aqui não é você. Essa energia que vem, que sobe, que pula para fora do teu inconsciente, quando você mexe, quando você confronta ele, porque quando você deseja a felicidade do outro, você tá confrontando o teu inconsciente de verdade. Você tá deixando de ser hipócrita, que é aquele fingimento que não tô, eu tô vendo lá, mas tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Você deixa de ser hipócrita e você tá movimentando a energia dentro de você e você fala, nossa, eu tô sentindo um desconforto de ver ele feliz. Trabalha aquilo. Não joga mais para debaixo do tapete. É essa movimentação energética que traz a chama. Muitas vezes, muita chaminha pergunta para mim durante os atendimentos: o que você fez? O que você faz? É isso que eu tô falando aqui para vocês. Ah, mas você separou. Eu separei porque eu tinha que separar. É a minha configuração de alma. Ah, mas vocês se afastaram 2 ou 3 vezes. Sim, eu me afastei, mas eu consegui a união. Tem muita coisa que eu falo aqui na internet que ninguém vai poder falar porque não está em união. Tem muitos terapeutas, tem muita gente aí falando de chama gêmea, mas tem coisa que ninguém vai poder falar porque não está em união. Porque tem consciência que você só acessa quando você está na união e ali você vai galgando degrau. Posso amanhã estar separada da minha chama, posso amanhã me afastar dele, não sei como é que é, porque esse cosmos, né? De repente eu preciso fazer um espelhamento longe dele de novo, não sei. Só que tem informação que eu tenho aqui privilegiada, porque eu alcancei o degrau de união, que só quem está nesse degrau, chegando perto aqui nessa frequência minha, é que vai acessar. Através de mentoria, através de cursos, através dos programas que a gente tem aqui de 21 dias. Só quem tá nessa frequência, porque é muita frequência. É muita frequência, tá, gente? Então, união de chamas gêmeas é para quem suporta amor. É para quem suporta amor, nas duas polaridades. Você aceita ser rejeitada? Até quanto? Até quando você aceita ser rejeitada? Em fusão. Porque tudo amplifica. Tudo é ao quadrado. Você suporta o amor, mas muito, muito. Aquele que você sai da terra. Você suporta num minuto você tá aqui naquele amor de quinta dimensão fora da Terra e no mesmo momento você tá no umbral? Você suporta isso? Você tem
poder de transmutação para transmutar essa energia, até você acessar uma quinta dimensão e ficar os dois aqui vibrando na quinta dimensão. É sobre isso. E fuga da dinâmica. O tanto que a sua chama gêmea foge de você é o tanto que você foge de você mesmo. O tanto que a proporção que a sua chama gêmea foge de você é a mesma proporção que você foge de você. Assim como dentro, assim como fora. Então, que nós sejamos coerentes com aquilo que a gente escolher acreditar. Se você quer escolher que o outro crie a sua realidade, tá tudo bem, mas você precisa agir como tal. Você precisa sentar e esperar, porque você não pode fazer nada por você. Você colocou seu poder para o outro, para qualquer outro, para o teu chefe, para tua chama, para o portal, para o tempo, para sua idade, que é mais velho ou mais nova que a chama, para o cônjuge da chama, para o seu cônjuge, deixa o poder lá. Seja coerente com isso, tá tudo certo. Agora, se você fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui. Existe o experimento da dupla fenda, que é quando o observador foca numa determinada coisa, aquilo muda a posição dele. Ele se comporta de uma forma diferente. Porque todo objeto que você está observando também está te observando dentro de uma escala evolutiva diferente. Se eu quero algo, aquilo também me quer. De alguma forma, em algum nível, ele também me quer. E ali houve uma ressonância de intenções. Mas aí precisa ajustar a frequência e a vibração, que é o que nós falamos até aqui. Para eu fazer ajuste de frequência e vibração para uma determinada coisa que eu quero, eu preciso me responsabilizar pela minha própria vibração, não pelo que o outro está dizendo, fazendo, falando. Ele não tem poder sobre mim, a não ser que eu entreguei. Se eu não entreguei o meu poder na mão do outro, eu sou a criadora da minha realidade. Se alguém me xingou na rua, eu baixei minha vibração, ok. Eu não preciso rir para aquela pessoa falar, nossa, é culpa minha de você estar me xingando. É claro que não. Eu posso dar um tapa na cara dela para equilibrar, posso xingá-la de volta, ou eu posso simplesmente vir para mim e falar, ó, meu ouvido pediu e eu vou trabalhar o desconforto que aquilo provocou em mim. Porque eu sou responsável pelo que eu ouvi. Por que naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquele segundo, eu estava ali ouvindo aquilo? Se eu ouvi aquilo, ele não mexeu em nada dentro de mim, aquela é da pessoa, tá tudo bem, é dela, acabou. Agora, se eu ouvi aquilo acabou com a minha vida, acabou com o meu dia. Aquilo é meu. O que o outro faz é responsabilidade dele. O que eu sinto diante do que ele faz é minha responsabilidade, porque é a minha vibração. Certo, gente? Vamos observar, analisar mais os conteúdos que nós estamos acessando, vamos observar os julgamentos que estão sendo vomitados aí na rede mundial de computadores e vamos ver quem chegou, quem está, quem fica, quem entra, quem sai, quem fica, ok? Vamos olhar para os frutos? Vamos olhar mais para os frutos do que para o que é dito? Vamos olhar mais para os frutos, ok? Estamos combinados? Para finalizar isso daqui, eu vou deixar uma mensagem do livro Um Curso em Milagres, que é o seguinte: milagres são vistos na luz. Não adianta responsabilizar o outro pela tua frequência por aquilo que você está vivendo. Milagres são vistos na luz. E se você sente afinidade com o meu conteúdo e com o que nós dissemos aqui hoje, e até o que é abordado no nosso perfil de Chama Gêmeas, nós vamos iniciar agora, mais uma vez, o projeto Chama Sistêmica de 21 dias. Que é onde nós vamos trabalhar e tratar as 3 leis das ordens do amor que o Bert Hellinger deixou para nós. Porque todas as vezes, meninas, que eu entro em união com a minha chama, quando a gente faz esse retorno, eu sinto essa necessidade de estar trabalhando essas leis, que é o pertencimento, a hierarquia, né, que é quem chegou primeiro, quem chegou depois. A gente colocar os cônjuges da nossa chama gêmea, cada um no seu lugar, de respeito, isso se chama hierarquia, pra gente, porque nós chegamos depois. Nós temos que reconhecer que antes de nós ele teve outra mulher. De repente ele ainda tem, a gente precisa dar um lugar de amor e que ela chegou antes. A lei do equilíbrio, a lei do dar e do receber. Eu não posso dar mais para minha chama do que ele e vice-versa. Chama gêmea que não está em união, divino feminino não tem que ficar entregando tanto para sua chama gêmea, nem quem está em união, nem quem está em união, porque tem chama que tem divino feminino, trata o divino masculino dela como se estivesse em união, e o cara não tá nem aí para ela. Eu falo cara porque antes na chama gêmea tem um cara mesmo, tem um homem ali. Mas você trata ele como seu marido, ele não é o seu marido. Enquanto você estiver tratando ele como marido, ele vai te tratar como mãe, como irmã, como, sei lá, como amante. Porque ele nem namorado você trata como um marido, tá? Então, nós vamos entrar mais uma vez para essa jornada 3, acredito, que se chama Chama Sistêmica. Nós vamos trabalhar por 21 dias
essas questões sistêmicas de pai, de mãe, de criança interior, de colocar cada pessoa no seu lugar, de colocar ali os cônjuges da chama, de fazer todos os. De organizar o sistema, de colocar cada um no seu lugar, cada um no seu lugar, ordens do amor. Sem isso, a coisa vai continuar do jeito que está, essa bagunça sistêmica que a gente está vendo aí. Tá bom? Então, se você quiser se inscrever para a nossa jornada de 21 dias, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra no nosso grupo, que semana que vem a gente já vai abrir as inscrições. Beleza, meninas? Até mais.